Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. O foco hoje é gente. Vamos tratar de pessoas aqui. Não existe mundo dos negócios, não existe negócio, não existe empresa, não existe relações comerciais, pessoais, sociais, o que a gente quiser, se não tiver um foco nas pessoas. Nós vamos conversar aqui hoje com a Adriana Cavalcante, que é especializada em carreiras. Adriana, bom dia, satisfação tê-la conosco. Bom dia, Gênia, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com vocês nesse momento. Que bom. E vamos conversar também com José Bezerra Marinho, que é consultor especializado em pessoas e organizações. Marinho, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu voltar a esta casa e a conversar com você em presença tão ilustre. Adriana, vou começar ali explorando. É possível ter uma empresa eficiente, sem gente qualificada, motivada, gente empreendedora, gente que pense? É impossível, Gênia. Qual é a grande referência nas organizações? São as pessoas. A estrutura da organização é levada pelas pessoas. Então, é absolutamente necessário que essas pessoas tenham a capacidade técnica para conduzir suas atividades no exercício de suas funções e que elas tenham também as suas soft skills, né, direcionadas também para o escopo de responsabilidade que elas assumem durante o exercício na sua jornada de trabalho diariamente. Marinho, você além da relação que tem com as empresas, com os empresários, você coordena o Mais RN. Como é a relação que você sente nas suas conversas, nas suas consultorias, como os empresários trabalham hoje, essa questão das pessoas, da integração entre as suas equipes de trabalho, a valorização dos profissionais, como é que você enxerga isso hoje dentro da realidade das nossas empresas? Gênia, nós temos uma circunstância curiosa. Você observe que as organizações, de uma forma geral, elas procuram a renovação, mas para estar, como diz o pessoal, eu brinco, diz o pessoal lá em Nova Cruz, up to date. Então, fica querendo o tempo todo estar atualizado do ponto de vista tecnológico. Só que a administração, a gestão, é uma tecnologia das realizações humanas. Essa tecnologia precisa ser atualizada. E qual é a grande coisa? É entender que o ser humano, a pessoa, ele tem que ser prevalente a qualquer outro valor. Primeiro, porque isso é uma exigência de natureza ética e até moral. Em segundo lugar, porque ninguém se compromete com a obtenção de resultados se não estiver participando da concepção do projeto, envolvida e encontrando um significado no que faz. No Mais RN, que ele surgiu exatamente para proporcionar elementos, o papel da FIERN é contribuir com o desenvolvimento econômico da sociedade através econômico e humano, através do fortalecimento da indústria. Então, o Mais RN procura fazer exatamente isso. Trazer as informações, capturar as informações, processar e devolver em ponto de uso. Lembrando sempre de que só há uma forma de uma boa ideia e um bom projeto ser realizado. Só tem uma, através das pessoas. Elas é que vão transformar intenção em gesto concreto. O nosso mercado, Adriana, você que é daqui, mas que tem a sua consultoria focada em São Paulo, o nosso mercado daqui, ele é muito refratário a compreender as questões que envolvem as relações profissionais dentro das empresas, a valorização das pessoas? Infelizmente, eu tenho que afirmar que existe, sim, essa diferença de comportamento em relação à região sul-sudeste, por exemplo. As empresas locais, elas, claro que avançaram bastante,
fizermos um comparativo do que como era a atuação dessas empresas 10 anos atrás para hoje, houve uma mudança de cenário significativa, mas ainda tem uma demanda muito grande a ser trabalhada. Existe sim uma postura mais rígida, uma postura menos acessível, com menos acolhimento, com menos escuta, né? E que, apesar de todos esses conceitos e de toda essa modernidade, enfim, de toda a capilaridade de comunicação, que é muito maior hoje através das mídias e das tecnologias, mas ainda tem sim uma demanda muito forte a ser desenvolvida nesse sentido. Falta integrar as gestões com as equipes, você acha que é isso? Falta, eu diria assim, que de uma forma muito simplória, muito breve, eu diria que seria isso, mas que, claro, que para fazer esse processo de integração tem que haver uma análise desde a base até a quem é responsável pelas decisões. Não há como se lançar mão de uma ideia de sensibilização, de treinamento, de desenvolvimento humano, se o gestor responsável, o idealizador, o fundador da empresa, ele não tiver a mínima disposição para contribuir nesse sentido. É necessário que parta dele essa percepção, essa consciência, né, até para alavancar os negócios dele. É necessário entender, Gene, que quando se pensa em negócio, gente também está relacionada a resultado. Eu tenho uma sensação, professor, e o senhor, né, fique à vontade para contribuir também nessa sugestão, né, de que há um distanciamento quando se fala em desenvolvimento humano e resultado, e entrega, e faturamento. Há uma resistência de entender que, enquanto as pessoas não tiverem devidamente qualificadas para assumir suas funções ou, enfim, para melhorar as suas entregas, os seus resultados, elas não vão chegar no que quem está mais distante, do que o head do projeto, ou da área, ou até mesmo da organização, espera em termos de números. Não há fórmula diferente disso, entendeu, gente? Entendi. Nós temos um problema grave aqui no nosso mercado, que é o seguinte: as empresas querem contratar e não há mão de obra qualificada para isso. Este programa e o outro programa que a gente faz na rádio vem sistematicamente falando sobre isso já há mais de um ano. Marinho, não há perspectiva para isso. Eu sei que a empregabilidade, aliás, o desemprego no Brasil caiu bastante. Os dados eu não vi como é que fechou o ano passado, mas final de janeiro eu vi que foi divulgado os números, até novembro do ano passado estava em torno de 8%, uma coisa assim. Há pouco tempo estava em 14%. Houve uma empregabilidade forte aí, graças a Deus. Mas esse número poderia ser mais baixo, caso nós tivéssemos a mão de obra preparada, disponível no mercado. E eu já falei também, acho que eu já até conversei com você, eu já falei que aqui em Natal, por exemplo, falta mão de obra para, acredite quem quiser, restaurante, bar, hotel, empresas de construção, ou seja, o básico da nossa economia, porque nós somos muito focados no turismo, e as pessoas que trabalham nessas áreas falam com muita frequência, me dizem que não tem qualificação, não tem mão de obra no mercado. Afinal, a gente quer ou não quer ser profissional no mercado, Marinho? Pois é, Gene, você veja, alguém resolve empreender no setor de hotelaria e turismo. Você esteve comigo como consultor na área de comunicação, quando uma das vezes que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, incluía turismo. É impressionante, as pessoas investem, recebem os empréstimos das agências de desenvolvimento do país, investem pesadamente na construção, no arsenal, equipamentos, etc., e não investem nas pessoas. Então você fica querendo, com base na ameaça do desemprego, querer que as pessoas ofereçam um desempenho que elas não têm, você não tem como tirar dali, porque não foram preparadas. Segundo lugar, repito o que disse no começo, se as pessoas não se sentirem comprometidas, elas não vão se comprometer se elas não se sentirem parte daquilo. Um dos sucessos da empresa que eu trabalhei durante muitos anos, que é inegável a despeito de qualquer coisa que se pense a respeito dela, o seu desempenho com relação à qualidade e aos seus resultados, que é a construtora Odebrecht. A coisa essencial na construtora Odebrecht era a formação e desenvolvimento de pessoas. Quando você estabelecia as metas
de um diretor de contrato, de uma obra como a usina nuclear de Angra dos Reis, ou uma grande, ou aeroporto internacional do Rio de Janeiro, ou uma grande barragem, junto dos resultados, em pé de igualdade, estava formação e desenvolvimento de pessoas junto com os resultados financeiros. Não podia. Então, esse tipo de coisa, eu acho que na maioria dos casos não chegou. Agora, o que é preciso também notar é que nós estamos numa crise de proporções maiores do que o Rio Grande do Norte. Eu vou lhe dar um exemplo. A Confederação Nacional da Indústria, a sua área de inteligência de negócios e o seu Observatório da Indústria, que trabalham juntos, estão precisando contratar arquiteto de dados, cientista de dados, com salários extraordinários, se você considerar a média do mercado do Brasil, e não tem, e não encontra. Então, você disse muito bem. Por exemplo, veja o Senai. O Senai é obrigado, porque é o seu dever, trabalhar na formação de quem fabrica boné e quem faz solda submersa para a Petrobras. Então, você veja que tem que trabalhar nesta gama toda, porque o Brasil não está no mesmo nível de desenvolvimento. E as pessoas têm que ser. Não falta uma política nacional desenvolvida pelo governo brasileiro para qualificar a maior parte da população que está desempregada ou que está disponível? Isso teve um começo promissor, lamentavelmente não prosseguiu por aí, quando nós tivemos Dorothea Werneck. Lá atrás. Lá atrás. Fernando Henrique? Não, foi antes. Foi antes? Foi um soluço ali entre Collor e Itamar Franco, por ali. E Dorothea trouxe um programa de qualificação muito importante. Eu advogo, Gêner, e acabei de conversar isso com a Adriana aqui antes da gente começar a gravar, que nós precisamos voltar a ter no Rio Grande do Norte um programa de desenvolvimento de líderes empreendedores, seja para o setor público, seja para o setor privado, mas que esses líderes empreendedores sejam formados com a consciência do que é o cenário de uma região economicamente deprimida, como é o Nordeste brasileiro. E você formar esses líderes para entenderem que o papel do líder hoje mudou. O servidor público, ele tem que entender que ele tem que ser um empreendedor também. Mentalidade, né? Mas ele é refratário a essa tese. Ele é refratário, muita gente é refratária, porque interessa que as pessoas sejam... Olha, a ideia do servidor público incompetente, que você não consegue fazer no setor público por causa do servidor, por causa da política, o que você faria na iniciativa privada, é falsa. Eu fui dirigente público e fui dirigente de uma empresa privada. Perfeito. Todo mundo vê com muita facilidade que um governo é uma organização, mas ninguém nota que uma organização é um governo. Numa empresa de porte médio para frente, você tem pistolão, você tem corrupção interna, você tem tudo isso da natureza humana. Todas as mazelas da sociedade. Todas as mazelas, então, tem que trabalhar de outra forma. Eu preciso fazer um rápido intervalo. O programa Mundo dos Negócios vai para um rápido intervalo e volta já. Se você estiver gostando, fique por aí, que vai ser melhor no segundo bloco. De volta com o programa Mundo dos Negócios. Fui fazer uma brincadeirazinha, Marinho pegou a sério aqui. Quer dizer que você vai ser melhor? Vai. Para começar, para dar uma informação mais rápida, então, liderar pessoas é gerir sentimentos? Também. Mas é gerir sonhos. É gerir expectativas, propósitos, valores, mas, sobretudo, é apontar caminhos, acompanhar, mas não dirigir diretamente. Este é que é o ponto. O paradoxo está exatamente nisso. Você tem que apontar os caminhos, acompanhar, contribuir, mas você não pode controlar naquele caminho. O empreendedor individual, hoje ele pode prestar serviço, depois da pandemia a gente viu isso, daqui de Natal para o mundo, né? Há essa possibilidade de obtenção de sucesso com esse tipo de trabalho hoje? Eu tenho certeza que sim, inclusive nós já temos alguns casos. O que nós temos que observar, isso é uma informação curiosa,
inclusive serve de alerta, é que esse empreendedor individual ele tem que ter em conta que qualquer ferramenta pode ser de muito bom uso e pode ser uma tragédia. Vou lhe dar um exemplo que está sendo acompanhado agora. Em 1982, Gêner, um americano chamado James Flynn fez um estudo do coeficiente de inteligência da sociedade média, o coeficiente médio de inteligência, e descobriu que ele estava crescendo substancialmente de geração para geração. Recentemente, um francês chamado Christophe Clavé, ele mostrou que as gerações que estão nascendo agora são menos inteligentes do que as anteriores. Ou seja, inverteu o efeito Flynn. Por que que a inteligência, os filhos estão nascendo, estão se dizendo menos inteligentes que seus pais? Essencialmente, e aí é o foco de Clavé, porque se está escrevendo menos, porque se está pensando menos, porque se está lidando menos com as emoções. A emoção, com muita facilidade, você parte para a violência. Isso no setor público, no setor privado, na sociedade em si. Você parte para a violência. E você vê que o número de leitores está diminuindo e, por via de consequência, quem lê menos, escreve menos. O mundo digital. Esse mundo, deixa eu só concluir nesse sentido. O mundo digital, que é uma oportunidade extraordinária sobre vários aspectos, na hora em que ele é transformado no que nós estamos vendo, as palavras estão sendo suprimidas, as letras estão sendo suprimidas. E quando você caminha nessa direção, e isso é importante para o empreendedor digital ter em conta, o empreendedor que vai prestar serviço à distância, quando você caminha nessa direção, o pensamento complexo você não consegue escrever. Porque o pensamento complexo pressupõe, eu estou aqui diante de uma grande profissional nessa área de psicologia, é elaboração, a junção do racional e do emocional. Esta complexidade você não consegue traduzir sem que você consiga escrever. E agora eu encerro. Gêner, é por isso que os regimes totalitários têm pavor aos livros. Existem dois livros que são duas distopias. Uma de Ray Bradbury, que é Fahrenheit 451, que François Truffaut transformou num filme fantástico. Fantástico, é. E o outro é 1984, de Orwell. Nos dois casos, os regimes totalitários não querem que as pessoas leiam. E, por via de consequência, pensem, porque isto não contribui para o autocrata. Há uma tese a respeito de por que essas gerações são menos inteligentes, que é uma tese diferente, que ela diz o seguinte: a nossa geração e as gerações próximas, para adquirir conhecimento, para valorização e desenvolvimento da inteligência, mergulhava nos livros e estudar em profundidade. Essa geração tem tudo disponível no computador, através da internet e tal. Todas as informações, quase todas que eles precisam ao longo da vida estão lá. E aí o que é que acontece? Só estuda aquilo que interessa, imediatamente. E aí cria-se um conceito de exteligência, a inteligência fora do indivíduo, fora do homem. A inteligência, como a gente desenvolve, ela está aqui. E a exteligência está no computador. Na hora que ele precisa, em tese, ele vai lá buscar. Só que isso, de certa forma, Marinho está comprovando aí, retarda o desenvolvimento da inteligência. É por aí? É, total. Eu estava resgatando um pouco do que ele colocou e fazendo um link com a minha fala em relação à necessidade de acompanhar a tecnologia. Eu me refiro à tecnologia funcional. Sim. Né? Aquela que é aplicada nas organizações. As ferramentas, as plataformas, aquela que vai contribuir com a gestão dos negócios. Né? Pode explicar para tornar de forma mais clara para o nosso ouvinte, para o telespectador. Softwares, aplicativos especializados, específicos, metodologias, que as metodologias, quando associada à tecnologia, funcionam muito bem. E pensando em processos de gestão de pessoas, tem muitas tecnologias que dão suporte a grandes decisões. Pense na contratação de um executivo. Eu recomendo que se utilize alguma ferramenta de assessment, de avaliação. E aquela ferramenta ela é aplicada, na grande maioria das vezes, online. Então, me colocando na condição do profissional que vai conduzir o processo seletivo, eu estando a par, habilitada na aplicação daquela tecnologia, eu abrevio o processo, eu dou mais respaldo ao processo, dou mais isenção ao processo também,
E se a organização tem essa pessoa com essa capacidade de fazer a condução dessa ferramenta e ela se disponibiliza a incluir a ferramenta no processo, perfeito. Esse é um dos exemplos, assim, talvez mais práticos, né? Mas nós temos ferramentas e plataformas e recursos tecnológicos muito mais complexos para situações muito mais complexas também. Esse é o uso funcional, adequado, pontual e que ele não vai impedir a capacidade de elaboração do sujeito, porque não vicia, não cai naquela dinâmica do vício, é uma outra realidade, é a tecnologia numa outra perspectiva. Quem quer conhecer essas tecnologias, como é que faz? Onde é que encontra informação hoje? Estou tentando transformar aqui, tirar a intermediação, mostrar para o nosso telespectador como é que ele pode procurar sozinho. Vou falar do que eu conheço da minha área, certo? Pensando em gestão de pessoas. Eu trouxe o exemplo do Assessment, né? Sim. Então, esses assessments, essas ferramentas, elas são disponibilizadas por alguns distribuidores. Certo. Vou baixar um pouquinho, assim, só para deixar mais claro como se faz essa busca. E vou trazer uma história minha. Quando eu migrei do turismo para o desenvolvimento humano, o turismo não deixa de ter desenvolvimento humano, né? É sobretudo, né? Então, principalmente, né? Gente com gente o tempo todo. Mas, enfim, quando eu fui para processos seletivos de executivos, eu não desconhecia esse universo. O que é que eu fiz? Eu fui trocar uma das ações mais simplórias, mas que me trouxe mais resultado, foi buscar pessoas especializadas, profissionais que já atuavam no cenário de gestão de pessoas e recorrer àquelas pessoas como fonte de informação. Suponha que eu sou uma empresa de médio porte e eu quero dar uma conotação mais profissional à minha área, né, de recursos humanos. Uma das ações práticas que poderia era solicitar ajuda de alguém que tivesse uma experiência além da minha, recorrer a uma empresa co-irmã que pudesse estar compartilhando a sua vivência. É somente isso? Isso eu estou mostrando de uma forma bem básica, é isso. Não, hoje no Google se sabe, participação em eventos, tem que ter um início, tem que ter uma base. Tem que se relacionar, não é isso? Tem que interagir com o mundo, de alguma forma, né? Participação em eventos, em cursos, em congressos, uma busca na internet, uma leitura, assistir o programa Mundo dos Negócios. É justo. Né? E então, tu vai fazer as suas redes sociais, né? Sim. Com elas você se apresenta ao mercado, se elas forem bem feitas, se tiver uma apresentação que não precisa ser nada complicada, mas uma apresentação que valorize LinkedIn, as suas vantagens, o LinkedIn também. LinkedIn é um MBA online. Todos os conteúdos de diversas áreas aí do mercado, diversos segmentos do mercado, você acessa o LinkedIn, pelo LinkedIn, através do LinkedIn. E não necessariamente pagando ou comprando algum curso. Tantas informações estão disponíveis através de lives gravadas, enfim, através de conteúdos, de textos, de artigos. Sobre isso eu queria fazer um comentário que, concordando com absolutamente tudo que a Adriana está nos trazendo, mas as pessoas precisam querer e ter uma abertura para esse novo tempo. Porque se eu entro com o modelo mental, tentando encaixar nele, no meu modelo antigo, estas coisas novas, revolucionárias, essas ferramentas, não cabe. Não cabe. Depois, nessa relação... Tem que se abrir. Tem que se abrir. Porque, veja bem, é muito mais fácil você aceitar o novo do que desaprender o antigo. Os seus hábitos... Aí você encontra pessoas que dizem, mas meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Sim, parabéns para eles. Vai ver como é que fazia também o condutor de charrete quando não tinha carro. Também, ele era legal, ele sabia fazer. Agora, você tem que estar preparado para que essas ferramentas, primeiro, não lhe dominem. O que está acontecendo em 80% do Instagram, estou dando um exemplo, é que a exposição domina o assunto. Você não dirige o que você quer. Você simplesmente é dirigido pelo acesso que aquilo dá para você se tornar público. E o que eu acho mais grave nisso é que muitas vezes pessoas, contratantes, colocam a tecnologia acima das pessoas. Se você não dominar isso aqui assim, você não tem... eu tenho... Que é uma loucura isso. Muitas vezes você é um senhor profissional com uma cultura, uma bagagem gigantesca,
Aí chega um sujeito que está lá embaixo, fazendo avaliação, com menos qualificação, e diz, não, mas se você não tiver o curso 3, 4, 5, não serve. Pois é, você imagine que eu tenho nisso uma experiência que foi extraordinária, definiu minha vida. Eu fui assessor de Valdo Rocha, Norberto Odebrecht e do chefe do governo de Angola durante o país em guerra. Depois disso, se você não tiver humildade, você pode se internar. Você pode se internar. São realizadores em perspectivas e época diferentes, de coisas diferentes. Então, você tem que propor e ter consciência, Gêner, que você só tem certeza do que diz, não do que é ouvido. Uma linha básica disso tudo que fica é que a pessoa primeiro precisa querer. Depois precisa se valorizar ou ser valorizada. Quer dizer, gente em primeiro lugar, que é uma tese E antiga. isso que ela disse, sair em busca da ferramenta e saber Adequada, né? Adequada. E tem que ter uma liderança a quem você siga. Você citou 3 aí, por exemplo, que foram importantes para você. Um bom líder, ele liberta, ele dá liberdade ao profissional. E eu queria que você encerrasse a sua participação, Adriana, deixando uma mensagem para o nosso telespectador nesse sentido, com esse foco. A liderança é servidora, né, que é o conceito que mais circula atualmente no mercado, é aquela liderança que dá propriedade à delegação. Ele dá as diretrizes, ele dá os encaminhamentos, mas ele só vai se validar como um bom líder, um bom gestor, se os liderados dele conseguirem gerenciar as demandas sem aquele acompanhamento contínuo. O oposto disso compromete absolutamente o perfil dele como líder. Com esse perfil de liderança que delega, mas que acompanha e que dá suporte... Faltou uma palavrinha mágica, eu achei. Qual foi? Disciplina. Disciplina. Se não tiver disciplina, você não vai a lugar nenhum. Você tem que estabelecer o seu propósito. Não é, Marinho? Não é por aí? Eu tenho uma certa, não sei se é porque eu tenho TDAH, mas eu tenho uma certa dificuldade em incluir disciplina aí no meio. Mas eu entendo o que você está dizendo e concordo. O que você está dizendo é o seguinte, se você não tiver padrão, ritmo, se você não tiver, não quiser, não fazendo bem, repetir, persistir, ter resiliência, não dá. E eu encerro dizendo o que já disse aqui outras vezes. Seu programa presta um serviço extraordinário a quem é empresário, mas a quem pretende ser também. E empresário é servir. O líder é servidor. O servidor público tem que ser um empreendedor e o empresário tem que ser um servidor. Porque o serviço é que faz... Olha, você pode não acreditar em outras coisas, mas o Jesus Cristo histórico é um fato. E ele disse uma coisa fundamental. O Pilatos pergunta, então você é rei? Ele disse, tu dizes eu sou. E por que ele disse que é rei? Porque para mim, ele já tinha dito, servir é reinar. Então, o líder servidor, agora o líder autoritário, prepotente, arrogante, mas não tenha nenhuma dúvida, fique à vontade nesse papel e não pretenda crescer, evoluir. O caminho é muito. Mas, gente, não é porque nós estamos decidindo aqui, não. É porque a evidência já mostra, é muito curto. Eu acho que foi bom, né? Como eu disse no começo, que ia ser legal, né? Ia ser melhor. Eu agradeço muito a participação de Adriana Cavalcante e de José Bezerra Marinho aqui, também achei interessantíssimo. Desejo a você um bom resto de domingo e uma excelente semana. E no outro domingo estaremos aqui às 10h30 com mais um programa Mundo dos Negócios. Até lá! Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.